E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram da aula número 2, falando sobre os pintinhos? Agora nós vamos falar sobre frangos, né? O manejo dos frangos. A partir então dos 30 dias de vida, os nossos pintinhos viram franguinhos. Agora eles já não precisam mais no sistema de aquecimento, já que eles conseguem manter a temperatura corporal constante. Por isso que a gente vai mudar eles de instalação. Eles vão para outra, eles não vão ficar no pinteiro. Essa instalação funcionaria como uma fase de recria. Aqui eu indico que a gente tenha pelo menos um espaço de 3 metros por 3 metros. Poxa, Luiz, mas por que tão grande? Porque com o passar do tempo e das chocadas, a gente pode ir subdividindo esse espaço em espaços menores. E aí a gente consegue reaproveitar ele. Ou ainda, o espaço maior permite que os frangos tenham um maior bem-estar também. Então eles acabam não ficando tão estressados. Eles vão ficar aqui bastante tempo, nessa instalação até uns 6 ou 7 meses. É claro que, se forem nossos primeiros animais, a partir de um certo tamanho, nós já podemos direcioná-los para as baias das matrizes, né? Já que nós não teremos matrizes. Mas, se for frangos que já vierem provenientes das nossas criações, a gente não pode mandar eles com as matrizes, né? Porque vai ter todo um estresse, eles vão ser muito novos ainda. A gente só adiciona novos animais quando eles são adultos na baia. Então, quando o nosso sistema já estiver 100% funcionando, eles vão permanecer muito tempo nessa instalação para frangos, né? É óbvio que, reforçando, se o teu planejamento é vender pintinho, provavelmente você não vai ter muito frango alocado. Agora, se o teu planejamento for vender matrizes, for vender frangos, daí faz sentido, né, você ter eles por mais tempo na instalação da recria, né? O principal problema que a gente tem com os frangos é o estresse, tá? O estresse ele é relacionado ao quê? A mudança da alimentação, a mudança do local, os hormônios, né, sexuais, que agora eles estão indo para a fase adulta, eles começam a produzir testosterona, enfim, brigas. Então a gente precisa cuidar com o estresse, tá? A questão é que quando a gente muda uma ave ou um animal, enfim, de instalação, eles sentem a mudança. E é muito importante que antes dessa mudança eles estejam muito bem de saúde, para que essa mudança não seja muito brusca e eles não sintam tanto. Em relação à instalação, eu acho que é muito importante ela ser um pouco mais externa, tá? Eu recomendo fazer ela de alvenaria, pelo menos o piso de concreto, para facilitar a limpeza. A limpeza é muito importante. Nós vamos estar abordando isso no módulo 4 melhor, mas é muito importante você ter uma facilidade de limpeza. Quando a gente tem uma cama ou um chão de terra, é quase impossível limpar ele, esterilizar ele se for preciso. E aí o concreto ele já permite isso para nós. No vídeo vocês estão vendo aí, nós temos 2 modelos de instalação para frangos lá no rancho, tá? Na verdade são 3, né? Que às vezes a gente reaproveita as baias das matrizes, mas principalmente 2. Esse primeiro que está aparecendo aí, que já apareceu uns takezinhos dele na aula passada, ele tem, se eu não me engano, 5 metros por 5 por 5, alguma coisa assim, tá? Ele é bem grande e ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. A gente tem muita baixa incidência de doenças, né? Ele é 4 tijolos de altura, também cimentado, então é uma instalação muito legal, piso de concreto. Ela facilita muito a limpeza. A gente, depois que fez essa instalação, a gente investiu um pouquinho, tivemos uma melhora excelente do lote dos animais. E o outro sistema que vai aparecer daqui a pouco, que ele é com terra, ele é muito útil também, porém, a gente vê uma maior incidência de doenças, né? Quando a gente tira os frangos num local fechado e passa para aquele aberto lá com terra e tal. Então, o que eu digo para vocês é, eu posso ter uma instalação com terra mais aberta? Pode, tá? Você pode. Porém, a chance de você ter maiores problemas com esses animais é maior também, né? Então, às vezes chove, fica um lodo, enfim, não tem como cuidar direito. Então, já vale a pena investir já, né? Fazer com que essa instalação seja melhor, tenha esse piso de concreto, tenha os tijolos da altura, seja fechadinho, né? 4 lados fechados e um aberto ali, como é o nosso. Vocês vão ver que faz uma diferença absurda. Você tem uma praticidade no manejo muito maior, né? Então, eu indico que a gente faça dessa forma. Nós também precisamos de um bebedouro e comedouro adequado, né? Da mesma forma com frangos. Eu ainda uso o pendular, né? Depois nas matrizes eu vou mostrar o outro modelo, que é de bebedouros automáticos, né? Mas com frangos ainda uso esse pendular. O comedouro, da mesma forma, eu faço de madeira, tá? Aí vai o tamanho que você achar melhor. É simples,
e uma cama de qualidade. Ainda sim, nós vamos ter cama em todas as etapas de vida dos nossos animais. Então, novamente, uma cama aí de cepilho, de feno, enfim, o que vocês acharem interessante. Existem pessoas que usam camas de areia, né? É uma alternativa também. Eu nunca testei, porém dizem ser muito legal. Dos dois sistemas que nós temos, vocês viram aí o primeiro, né, que era o de concreto, que estava passando aí, e se já passou, eu vou colocar de novo, né? Ele é o ideal, né? Ele acomoda muito bem. Temos baixíssimas taxas de mortalidade, então é bem tranquilo, muito bom. O segundo, que é o de área aberta, nós usamos na criação para galinhas caipiras, que são um pouco mais resistentes. Ele é mais simples, né? E o comedor, o puleiro, o cercado, tudo é utilizado materiais recicláveis. Então a gente teve praticamente custo zero com esse que é em área aberta, né? Ele possui uma área externa para eles tomarem sol, o que é bem importante, né? Assim como os pintinhos, os frangos precisam tomar sol. Então, se você tem uma instalação que não toma sol, é bom tentar fazer um cercadinho para eles pelo menos uma vez por semana saírem, dar uma ciscada, tomarem sol, né? Algumas outras alternativas é colocar eternite transparente, né, que passe os raios do sol por ele. Enfim, é importante que eles tomem um pouquinho de sol, não o dia todo, mas o suficiente para eles produzirem vitamina D, né? Esse aí ele tem um custo muito baixo, né? Porém, ele também serve como propósito, mas chove, forma barro, é muito difícil de limpar e, como eu comentei, a gente tem maiores perdas produtivas. Uma coisa muito importante em relação quando a gente muda os frangos de local, seja do pinteiro para o viveiro dos frangos ou os frangos para o viveiro das matrizes, enfim, mudança de local, é importante vermifugar os animais, tá? Você pode fazer com vermífugo de interesse, né? Pode ser Proverme, Provermin, Hipercol, enfim, na água, na ração dos animais. Mas é importante você vermifugar eles, tá? Como eu falei que acontece o estresse faz com que esses animais tenham uma queda na imunidade deles, tá? Eles sentem um pouquinho a queda na imunidade. Dessa forma, é muito mais propício para um verme, por exemplo, que esteja no ambiente, ou uma doença, enfim, que torne-se patogênica, né? Então, tá lá no ambiente, o bicho tá com imunidade mais baixa e acaba ficando doente, né? Se ele não tivesse tido a mudança do local, talvez a imunidade não tivesse baixado, talvez ele não tivesse ficado doente, né? Então por isso que vermifugar é muito importante. Mas nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso no módulo 4, que é só sobre doenças. A ração para esses nossos animais agora vai ser de crescimento. Então ou a gente vai usar ração de crescimento ou concentrado de crescimento mais milho moído. O que eu utilizo na criação é essa última opção, né? A gente precisa continuar fornecendo os vegetais para suprir as demandas por vitamina e também para aliviar o estresse deles. Sabia que quando os pintinhos, galinhas, enfim, eles estão comendo vegetais, eles acabam se distraindo e isso auxilia muito no combate ao estresse? Principalmente para frangos, isso é muito importante. A gente tem um problema muito grande com frangos, que quando eles estão em alta densidade, ou seja, muitas cabeças por metro quadrado, por isso que é importante você ter um espaço um pouquinho maior para eles, é comum que eles briguem muito e tenham canibalismo, que é um problema muito sério. Eles acabam bicando um ao outro, e aí pode ser que arrancou uma pena e sangrou. Quando sangra e eles bicam o sangue, eles sentem o gosto do ferro do sangue e percebem que aquilo ali pode ser um alimento. E aí eles não param de bicar enquanto o bicho não para de sangrar. É uma coisa bem feia, infelizmente é bem comum em lotes muito adensados e a gente precisa cuidar com isso. Portanto, eu indico que tenhamos, né, uma instalação um pouquinho maior, que a gente não tenha uma densidade de frangos tão alta e que se tiver, precisar pensar em métodos que aliviem o estresse. Então fornecer vegetais às vezes colocar milho, né, numa garrafa PET furada para eles ficarem bicando a garrafa PET, enfim, são coisas de enriquecimento ambiental que fazem com que eles não fiquem tão estressados. Tem que também notar que às vezes quando os machos estão ficando adultos, eles podem judiar das fêmeas, né, eles acabam maltratando elas, porque eles estão no começo da atividade sexual e tentam acasalar a todo momento. Só que as fêmeas ainda não estão propícias para o acasalamento. Portanto, em vez do macho conseguir a cópula, ele acaba só machucando elas. Muito importante a gente observar isso aí também. É interessante a gente separar os animais por idade e por tamanho. Então, raças de grande porte separados de raças de pequeno porte. Essa diferença de tamanho também causa um estresse.
Geralmente os animais maiores, eles acabam por bicar muito os menores, acabam por subir em cima, esmagam às vezes. Então é importante, se a gente puder, separar animais de raça de grande porte de animais de pequeno porte, bem como idades. A gente vai programar nossas chocadas, mas precisamos saber que teremos, via de regra, lotes de frangos de diferentes idades na nossa criação. E é importante que cada lote fique separado um do outro. Aí também é a importância de ter uma instalação para franguinhos um pouco maior. Qualquer tipo de estresse gera uma queda na ingestão de alimentos pelos animais. Isso tem vários problemas. Primeiro, que limita o crescimento do animal. Segundo, que diminui a imunidade dos mesmos, como eu já havia falado. Dessa forma, eles ficam mais suscetíveis às doenças. Falando em doenças, desde já é importante nós termos um viveiro separado, de tamanho que vocês acharem ideal, para deixar possíveis animais doentes. Sempre que encontramos um animal doente, é necessário separar ele dos demais. Os tratamentos e como fazer isso e a importância de fazer isso, nós vamos conversar no módulo 4, que é só sobre doenças. Porém, é importante já no nosso planejamento pensar nessa baia, nesse viveiro separado dos demais, porque a gente sempre vai ter animais doentes. Infelizmente, é uma coisa que, por mais que a gente lide para evitar, via de regra vai acontecer vez ou outra. A limpeza das camas ela pode acontecer a cada 3 meses, né? Ou na virada dos lotes, quando a gente observa que elas não cumprem mais o seu papel. Também é interessante notar que se tiver uma doença no plantel, é importante trocar a cama sim. Nós vamos conversar sobre isso no módulo 4. Na idade de frangos, os problemas começam a aparecer. Piolho, verminose, outras doenças. Então a gente precisa ficar muito atento, tá? E em caso de uma grande infestação, a limpeza das camas e instalação é fundamental. É importante lembrar também que na idade de frangos a gente continua com alguns dos protocolos de vacinação que vocês viram na aula passada, né? Eu já comentei que é um pouquinho complicado de vacinar se a gente tem aves em pouca quantidade, mas se for o caso de vacinar, tem algumas vacinas que a gente faz a partir dos 30 dias de idade, que é na idade de frangos, né? Então precisamos ficar atentos àquela tabelinha de vacinação. Em relação à alimentação, voltando a falar um pouquinho disso, a gente pode fornecer à vontade, ou 1 ou 2 vezes por dia. Nessa etapa de vida, os animais eles vão consumir individualmente entre 60 e 70 gramas de alimentação por dia. É claro que isso vai variar de acordo com o tamanho dos animais, bem como da raça, né? Então, raças maiores consomem mais do que raças menores. Então, resumindo a aula de hoje, é importante que a gente cuide nessa mudança de lote e garanta que os pintinhos estejam bem para a gente fazer a mudança. É importante termos uma instalação bem grande para frangos, para poder subdividir ela e evitar problemas de estresse, que podem ser ocorridos de acordo com a alta densidade dos animais, bem como com o desenvolvimento dos hormônios deles. Continuamos precisando tomar atenção com a ração e o fornecimento de vegetais, para suprir as demandas energéticas dos animais, bem como de vitaminas. A cama continua sendo fundamental e a limpeza do ambiente também vai ser de extrema importância, bem como bebedouros limpos e comedouros de qualidade. A tendência é que nossos frangos tenham ótima qualidade e possam gerar matrizes excelentes. Como eu comentei, na idade de frangos, a chance de acontecerem doenças é maior, por conta de todas essas mudanças de espaço, corporais, morfológicas, hormonais, então precisamos estar muito atentos aos frangos. Eu tive muitos problemas nessa idade dos animais, porque a gente tinha muitas perdas. Elas eram provenientes de verminose, de estresse, de canibalismo, e demorou muito para eu conseguir entender a importância do manejo com esses animais. Às vezes a gente fica tentado a pensar que como eles estão maiores, precisam de menos cuidados, o que não é verdade. Portanto, eu realmente reforço para vocês que quando a gente cria animais, precisamos dedicar tempo e cuidado a eles. E isso não vai ser diferente quando a gente está falando de pintinhos ou frangos. Precisamos sempre estar de olho e observar qualquer mudança que possa resultar em problemas para a nossa criação. No mais, pessoal, o que eu tinha para falar sobre frangos é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, como sempre eu falo, podem me perguntar, eu vou estar sempre respondendo vocês. Se quiserem que eu aborde o tópico de forma diferente, enfim, falem mais, podem ficar livres para me perguntar, eu vou dar todo o apoio que vocês precisarem, tá certo? Até a aula número 3 agora, que vamos falar de matrizes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal!